Querido Pai que estás nos céus, neste momento, antes de abrir a Tua Palavra, queremos suplicar a Tua presença em nosso meio. Por favor, neste momento, olha, Pai querido, para cada uma destas pessoas que de diferentes lugares chegaram até aqui, na esperança de serem alimentados pela Tua Palavra. Por favor, não queremos ouvir a palavra de um homem. Por isso abrimos a Sagrada Escritura, que inspirou o escritor bíblico, possa iluminar nosso entendimento esta noite, para que Tu palavra, caindo em terra boa, produza frutos para a vida eterna. Numa noite de sábado como esta, milhares e milhares de pessoas reunidas aqui podiam estar fazendo qualquer outro tipo de atividade, mas deixaram tudo e chegaram aqui para louvar Teu nome através dos cânticos e para ouvir a mensagem que Tu queres dizer para cada um. Por favor, Pai querido, neste momento, vai ao encontro de cada coração presente. Eu não posso saber o que acontece no fundo da alma, do coração de cada pessoa. Mas estas pessoas estão aqui não porque não tinham nada para fazer em casa, estão aqui porque precisam de Ti. Por favor, que Teu Espírito Santo neste momento comece a se movimentar pelas arquibancadas, pelas cadeiras aqui embaixo, pela tribuna de honra. Que Teu Espírito comece a amolecer com olhos, corações. Vem e fala-nos com Tua voz suave e doce. Vem e mostra-nos o caminho para a vida eterna. Te suplicamos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. A família está passando por uma das maiores crises de sua história. Nos Estados Unidos, um país de muitas estatísticas, se diz que de cada 100 casamentos, 60 terminam no divórcio, na separação. Se salvam 40. Desses 40, as estatísticas dizem que 35 não se separam porque não têm coragem de separar-se. Ficam juntos pela pressão social, familiar, religiosa, econômica, qualquer tipo de motivação, mas não porque existe amor entre eles. Se salvam 5. As estatísticas dizem que desses 5 casamentos, 3 são mais ou menos felizes e somente 2 são verdadeiramente felizes. As estatísticas são americanas, mas a realidade para o Brasil não deve ser muito diferente destas. Talvez no Brasil, esse 60% que acaba no divórcio diminua um pouco, mas os 35% que não se separam porque não têm coragem para fazê-lo, deve aumentar. Por quê? Destes 100 casais que chegam ao casamento, a grande maioria fracassa. Se não fracassa abertamente, se não mostra as feridas perante a sociedade, a família, a igreja, pelo menos carrega a herida interior, escondem a infelicidade, entram numa vida de rotina, de conformismo. Por quê? Há uma coisa interessante. Quando estes 100 casais chegam ao casamento, os 100 chegam desejando muito ser felizes. O que prova que para ser feliz no casamento não basta querer ser feliz, porque se disso dependesse, a grande maioria seria feliz. A outra grande verdade, destes 100 casais também, a grande maioria chega ao altar amando-se muito um ao outro, mas acabam na separação ou na infelicidade,
o que prova que para ser feliz no casamento não basta querer ser feliz, não basta amar-se muito um ao outro. Porque se de amar-se muito dependesse a felicidade, a grande maioria dos casamentos seria feliz. Queridos, por que os lares não são felizes? Quem sabe neste momento estou pregando para uma senhora que há muitos anos atrás desfilou pelo corredor da igreja, vestida de branco, carregando muitos sonhos. Tem passado 5, 10, 15 anos desde aquele dia. E eu pergunto para você, minha querida amiga, aonde estão teus sonhos? Aonde estão os castelos que você construiu? Talvez estou pregando para um casal que está sentado aqui. A sociedade não sabe, os filhos não sabem, a igreja não sabe, mas vocês dois, marido e mulher, sabem que a situação do casamento está à beira do colapso. Mas quando vocês se uniram no altar de Deus, o fizeram com amor, desejando com todo o coração ser felizes, que foi que aconteceu? Queridos, os lares não estão fracassando por falta de dinheiro. Os lares não estão caindo por falta de coisas materiais. Este casal de noivos em Canaã de Galileia teve a brilhante ideia de convidar Jesus a seu casamento. Felizes aqueles que têm a ideia de convidar Jesus para estar presente em seu casamento. Eu pergunto esta noite para você. Você tem certeza de que Jesus está presente em sua família? Você tem certeza de que Jesus dirige a vida do marido, da mulher, dos filhos? É Ele que toma o controle da experiência humana? Você tem a certeza de que Jesus está presente em sua vida familiar? Felizes os lares que têm a certeza de ter Jesus presente. Agora, queridos, eu entro numa outra parte desta mensagem. Pergunto, se Jesus está presente numa vida, quer dizer que essa pessoa nunca terá dificuldades? Se Jesus está presente numa família, quer dizer que essa família nunca terá problemas com os filhos? Se Jesus está presente num coração, quer dizer que esse coração nunca terá dificuldades? Lembrem-se, este casal de noivos teve a brilhante ideia de convidar Jesus ao casamento, mas a Bíblia diz, de repente o vinho acabou. O vinho é um emblema de alegria, de felicidade. O gozo, a alegria, a felicidade acabou. Quer dizer que nos lares onde Jesus está presente, também podem haver momentos turbulentos? Quer dizer que nos lares onde Jesus está no controle da situação, também podem haver dificuldades? Muitos usamos a Bíblia demagogicamente. Eu poderia vir esta noite e dizer assim: se vocês acreditam em Jesus, nunca terão problemas. Se vocês entregam a vida a Jesus, nunca ficarão doentes. Se vocês entregam a vida a Jesus, nunca terão dificuldades financeiras. Mas não é isso. E mesmo assim, podem haver dificuldades. Mesmo assim, podem haver circunstâncias adversas. Mesmo assim, podem haver problemas. Talvez você está perguntando esta noite, pastor, então, se estando com Cristo se sofre, se está a vantagem de ter Cristo? E eu te respondo, querido, neste mundo que foi entregue praticamente às mãos do inimigo de Deus, neste mundo controlado pelo inimigo de Deus, o sofrimento é uma realidade, é parte da experiência humana. Sofrem os bons e sofrem os maus. Sofrem aqueles que vivem uma vida de comunhão com Cristo e também sofrem os que não querem saber nada de Deus e nada do Evangelho. Então, qual é a vantagem de ter Jesus? Respondo, o sofrimento na vida de aqueles que não têm Jesus
é como a ferida purulenta, vai comendo como a gangrena, vai entrando, vai devorando, leva à loucura, ao desespero e finalmente mata. O sofrimento na vida dos que têm comunhão com Cristo é como a ferida limpa, dói, sangra, mas sara, e com o tempo só restam cicatrizes, e cicatrizes não doem. Você olha para uma cicatriz e sorri até lembrando o dia quando a ferida estava aberta. Talvez esta noite eu esteja pregando a alguém que está atravessando pelo vale de sombras. Talvez esteja pregando para alguém que está atravessando pelo vale da doença, da enfermidade. Alguém que está passando por tribulações. Alguém que está com o coração partido. Alguém que vem ferido por dentro. Eu quero te dizer em nome de Deus, esta noite, aqui está a sua promessa. Você pode sofrer, mas o sofrimento não dura. Uma coisa é sofrer com Cristo, outra coisa é sofrer sozinho. Sozinho você se desespera, fica louco e pode chegar até o suicídio. Com Cristo você pode chorar, você pode sangrar, mas você sente o braço poderoso sustentando a tua vida. Esta é a promessa de Deus. Ele não prometeu que seus filhos neste mundo nunca teriam dificuldades. O que Ele prometeu é que seus filhos neste mundo nunca estariam sozinhos. Ele não prometeu que seus filhos não conheceriam a dor, a enfermidade e a morte. O que Ele prometeu é que em meio da dor, da enfermidade e até caminho da sepultura, seus filhos teriam esperança no coração. Eles sentiriam o calor do Pai. Eles poderiam segurar o braço poderoso do Pai. Eu tenho 4 filhos. Quando meu filho mais velho tinha 3 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia. Era uma primeira experiência para nós como pais. Minha esposa e eu acompanhamos nosso filho até o momento da cirurgia. Quando a enfermeira entrou para preparar ele e colocar anestesia, o menino viu aquela agulha e começou a ficar nervoso. Os olhinhos dele começaram a ficar assustados. Então a enfermeira, com a melhor boa vontade, disse uma mentirinha branca, entre aspas: filhinho, não fica com medo, não vai doer. E o garoto olhou para mim, como perguntando: é verdade que não vai doer? Eu não tive coragem de mentir para meu filho. Aproximei-me dele, estendi a mão, segurei sua mãozinha pequena entre minhas mãos e disse: filhinho, vai doer sim. Mas para você ficar bom, tem que doer um pouquinho. Eu não vou te enganar, vai doer. Mas vamos fazer um trato. Toma minha mão. Se doer um pouco, você aperta um pouco. Se doer muito, você aperta muito. Eu não vou negar, vai doer. Mas eu estou aqui para compartilhar a dor. É justamente isto que Deus está querendo nos dizer esta noite, queridos. Neste mundo de dificuldades, de enfermidade, de morte, de miséria, de pobreza, de conflitos, de violência, de acidentes de trânsito, vai doer, filho. Não posso te enganar. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai ter que chorar. Muitas vezes vai ter que sangrar. Mas toma minha mão, é o que Jesus disse. Se dói muito, aperta muito. Se dói pouco, aperta pouco. Mas eu estou aqui sustentando-te em meio das dificuldades. Queridos, Jesus estava presente naquela festa e houve problemas. Mas em meio dos problemas, quando Jesus está presente, não temos nada que temer. Se estou pregando para um empresário esta noite que está tendo dificuldades no momento de crise financeira pelo que o país está atravessando, eu quero lhe dizer uma coisa. Uma coisa é atravessar a crise sozinho e outra coisa é atravessar a crise com Deus. Se eu estou pregando para um homem
que está desempregado há muito tempo, nas circunstâncias que nosso país atravessa, eu quero te dizer uma coisa é enfrentar o desemprego sozinho, e outra coisa é fazê-lo com Deus. Se estou pregando para um homem que está tendo dificuldades no relacionamento familiar, com a esposa ou com os filhos, quero te dizer, uma coisa é enfrentar as dificuldades sozinho, e outra coisa é fazê-lo com Deus. Teu filho está mergulhado no mundo das drogas, teu filho está completamente afundado, estás vendo com dor que teu filho caminha para a morte. Segura o braço poderoso de Deus, Ele pode fazer um milagre. Jesus estava presente no casamento lá em Canaã de Galileia, e quando Jesus está presente, em meio das trevas, das dificuldades, podemos enxergar a luz da esperança. Queridos, os seres humanos aí em Canaã de Galileia cometeram um erro. Jesus estava presente aí. Os homens podiam ter rido de Jesus e dizer: Senhor Jesus, ajuda-nos, o vinho acabou. Mas em lugar de ir a Jesus, sabem o que os homens fizeram? Eles correram à mãe de Jesus, a Santa Virgem Maria. E queridos, o inimigo é muito astuto. Eu quero lhes dizer uma coisa: o inimigo não quer cristãos centrados, o inimigo não quer cristãos equilibrados. Ou nos leva ao fanatismo, ou nos leva ao liberalismo, ou nos leva ao radicalismo, ou nos leva a viver sem princípios e sem valores. Mas o inimigo não quer pessoas equilibradas. Com relação a diferentes temas da Bíblia, o inimigo é assim. Esta semana vou repetir esta declaração muitas vezes. Aqui entro no primeiro assunto, o tema da Santa Virgem Maria. Vejam como é astuto o inimigo. Ele não quer cristãos aqui no ponto bíblico do equilíbrio. Ou leva para lá, mas não quer ninguém aqui no equilíbrio. Com relação à Santa Virgem Maria, o inimigo pega muitos cristãos que têm a Bíblia na mão e os faz crer assim: a Virgem Maria não é importante. Ela foi uma mulher como qualquer mulher. Nós não temos que estar reverenciando, nós não temos que estar falando muito de ela, porque isso é idolatria, porque isso é adorar seres humanos. Não é isso que a Bíblia ensina. Então nada com a Virgem Maria, não queremos saber nada com ela. Vejam como o inimigo. Queridos, se um cristão com a Bíblia aberta diz isto, não sabe o que está dizendo. Porque a Virgem Maria foi um ser humano, sim, mas não foi um ser humano comum. Foi uma mulher com uma experiência maravilhosa com Deus. Tomara que todos os seres humanos um dia pudéssemos chegar a ter a experiência de vida com Deus que a Santa Virgem Maria teve. Foi uma mulher de vida piedosa, foi uma mulher de vida exemplar. Hoje a figura da Virgem Maria se levanta como um gigante de exemplo de uma vida de entrega e de comunhão com Deus. Ela merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa reverência, merece que a amemos, merece que preguemos mais dela, mais da vida maravilhosa de comunhão com Deus que ela viveu. Mas o inimigo não quer cristãos equilibrados, traz os cristãos para este ponto. E quando não pode manter os homens aqui, agarra os cristãos e os leva para este outro extremo. Mas não quer ninguém aí no centro do equilíbrio. Agarra os cristãos e os traz para aqui. E diz assim: a Virgem Maria, ela é a nossa salvadora. Temos que ir a ela porque ela pode nos salvar. Temos que ir a ela porque ela pode resolver nossos problemas. Estamos passando por dificuldades, vamos ajoelhar-nos diante dela e ela pode resolver nossos problemas. E queridos, as pessoas que fazem isso são pessoas maravilhosas e sinceras. São pessoas que com toda sinceridade, num momento de desespero, procuram a ajuda da Santa Virgem Maria. E os cristãos que estão do outro lado, mas não os cristãos do equilíbrio, senão os cristãos do outro lado, olham para os homens sinceros que estão buscando ajuda na Santa Virgem Maria, com pedradas nas mãos, dizendo: vocês são idólatras,
adorando a um ser humano, ignorando a sinceridade com que estas pessoas estão procurando chegar a Deus. Não tem luz maior da Bíblia e na sinceridade estão tentando. Olhem, no casamento de Canaã de Galileia, os seres humanos tinham Jesus presente, mas em lugar de ir a Jesus, foram onde a Virgem Maria. E a Virgem Maria, com todo carinho, lhes disse: filhos, eu não posso resolver o problema de vocês. O problema de vocês, quem pode resolver é o único que tem poder para isso, o Senhor Jesus. Vocês não podem vir a mim porque eu não posso resolver o problema de vocês. A Virgem Maria precisava de um Salvador. Na oração dela, em São Mateus capítulo 1, versículo 46, 47, vejam o que ela diz. Então Maria disse: o meu coração louva ao Senhor. A minha alma está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Essa é a oração literal da Virgem Maria, escrita e registrada na Palavra de Deus. Ela disse: minha alma louva a Deus, meu Salvador. Se ela precisava de um Salvador, era porque era um ser humano. E se ela precisava de um Salvador, ela não tem condições de salvar ninguém. Tudo bem, você pode estar me dizendo: pastor, mas eu não acho que ela é minha salvadora. Ela só é minha intercessora, é minha intermediária, é minha mediadora. Então vejam o que diz São Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está registrado na Bíblia. Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se deu a si mesmo para salvar a todos. Isso é o que a Palavra de Deus diz. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e mais ninguém. É por isso que quando os homens no casamento de Canaã foram a Maria dizendo: ajuda-nos, não temos vinho, Maria, com o maior amor e carinho, tomou eles e os levou a Jesus, porque Jesus é o único capaz de resolver os problemas. E se a Santa Virgem Maria estivesse viva hoje, e se a Santa Virgem Maria, a quem amo e respeito muito, porque quando Deus escolheu uma mulher para gerar seu filho nesta terra, escolheu essa santa mulher. Se a Santa Virgem Maria pudesse falar hoje, quando uma pessoa vai dizendo: por favor, me ajuda a resolver meu problema, ela o abraçaria, lhe daria um beijo de amor e com carinho lhe diria: filho, eu te agradeço pela sinceridade do teu coração com que você vem a mim, mas eu não posso resolver teu problema. Eu sou um ser humano como tu, eu também preciso de um Salvador como tu, e o único mediador para Deus com relação a ti é Jesus, não sou eu. Então a Virgem Maria tomaria os homens com carinho e com amor e os levaria ao único capaz de resolver os problemas, que é Jesus. E agora, queridos, vejam o que Maria disse para os homens: vocês querem que o problema da falta de vinho seja resolvido? Então fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. E entre todas as coisas bonitas que a Santa Virgem Maria nos deixou de exemplo, esta declaração dela é uma das coisas mais belas. Você quer que teus problemas sejam solucionados? Então, por favor, faz tudo o que Ele mandar. Se Ele mandar para a direita, vai para a direita. Se Ele disser para a esquerda, vai para a esquerda. Mas, por favor, não tente mudar o que Ele mandou. Cumpre tudo o que Ele mandou. Este conselho seria bom que nós, os seres humanos, hoje tratássemos de entender. Porque, queridos, neste momento existem no mundo pelo menos 3.000, solo dentro do cristianismo, pelo menos 3.000 subdivisões. E todas têm a Bíblia aberta. Todas abrem a Sagrada Escritura. Mas se a Bíblia é só um livro,
é único. Não existe Bíblia católica nem Bíblia protestante. Todas as Bíblias foram traduzidas de um mesmo original. Todas as Bíblias dizem a mesma coisa. Por que tantas religiões com uma só Bíblia? Sabem por quê? Porque os homens não estamos dispostos a seguir o conselho da Santa Virgem Maria. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Os homens não estamos dispostos a fazer isso. Somos interessantes. Dizemos que amamos a Deus. Dizemos que queremos servi-lo. Dizemos que queremos andar em seus caminhos. Mas onde está o que Ele quer? Como fazer o que Ele mandar? Onde está o que Ele mandou? Está escrito na sua palavra. A Bíblia é a palavra inspirada de Ele. Então, os homens vamos à Bíblia e fazemos assim. Interessante. Aqui diz branco, mas não é branco, é amarelo. Aqui diz vermelho, mas vermelho já foi no Velho Testamento, agora não é mais vermelho, agora é azul. Aqui diz que é roxo, mas se for cinza, também vale. Vocês percebem, meus queridos? Os seres humanos não temos a humildade suficiente para ir à Bíblia e fazer o que Ele mandou. Os homens sempre estamos tentando corrigir a Deus. Os homens sempre estamos tentando interpretar, colocar nossa opinião. Quando convém o que está escrito com o que nós cremos, está tudo bem. Mas quando o que está escrito não encaixa com minha maneira de ser e de viver, então dou um jogo de cintura. Trato de acomodar. Se diz que é branco, mas se for amarelo também vale. É a mesma coisa. É muito radicalismo. É branco, só tem que ser branco. Não, pode ser de outra cor também. É isto que o homem faz. E a Virgem Maria disse, não faça isso. Você não quer se meter em problemas, fazei tudo o que Ele vos mandar. E parece que Deus sabia que o ser humano ia pegar a Bíblia, ia tentar tirar, tentar acrescentar. Por isso, na última página da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, vejam o que o Senhor escreveu. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguém acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao seu castigo as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa que estão descritas neste livro. Queridos, isto que acabamos de ler é solene. O ser humano que lê estas palavras teria que tremer, teria que pensar 1 milhão de vezes antes de pegar a Bíblia, ler branco e dizer que é amarelo. O homem que é sincero e conhece o que está escrito aqui, teria que tremer na base antes de querer corrigir a Deus, antes de querer mudar o que Deus estabeleceu. Se Deus disse que é assim, não é porque você pensa que é assim, que tem que ser assim. É como Deus escreveu, é como está aí. Fazei tudo o que Ele vos disser. E queridos, a Virgem Maria aconselhou isto, porque muitas vezes as coisas que Deus pede são incríveis, parecem loucura. Os homens se dispuseram a obedecer a Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus disse para eles, enchei essas bacias de água. Os homens olharam para Jesus e pensaram, Senhor, tu não estás entendendo o nosso problema. Nosso problema não é a falta de água. Nosso problema é falta de vinho. A gente não precisa água. A gente precisa vinho. Mas a Virgem Maria tinha dito, fazei tudo o que Ele vos mandar. Queridos, Deus muitas vezes vai nos pedir coisas incoerentes. Muitas vezes você vai pensar que Deus te está pedindo uma loucura. Enchei as bacias de água, para quê?
Não precisamos de água, precisamos de vinho. Mas não discuta com Deus. Se Deus te mandou encher a bacia de água, enche a bacia de água. Porque Deus conhece teu problema. Ele está levando-te para a solução do problema. Mas você tem que obedecer às coisas que Ele pede, do jeito que Ele pede. Os homens meio incrédulos encheram as bacias de água. Então, Jesus disse, agora servi. Eles agarraram as bacias e lá dentro delas havia água. Jesus disse, servi. E eles pensaram, Senhor, a gente te obedeceu até aqui, mas não vai continuar te obedecendo. Tudo bem, a gente te deu um crédito, mas Senhor, a gente pensou que você ia transformar a água em vinho, mas agora nos estás mandando servir e ainda está saindo água. Não, a gente não vai continuar te seguindo. Queridos, por favor, os seres humanos somos muito imediatistas. Os seres humanos queremos ver os resultados agora, neste momento. E com Deus, às vezes, as coisas não funcionam dessa maneira. Um dia, um capitão leproso chegou a Jesus. O profeta lhe disse, vai ao rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele disse, para quê? Não há melhores rios em minha cidade? Mas um servo lhe disse, meu senhor, se ele tivesse pedido coisas mais difíceis, não terias feito? Que custa entrar na água 7 vezes? Às vezes as pessoas simples têm mais percepção espiritual. Queridos, às vezes quanto mais cultura temos, quanto mais status temos, quanto mais crescemos no mundo do conhecimento, nos tornamos mais racionalistas. Queremos entenderlo todo, queremos compreender tudo, queremos levar Deus ao laboratório, queremos levar a fé debaixo de um microscópio. Não somos capazes de aceitar com confiança. Um servo entendeu o que o grande capitão não conseguia entender. Senhor, se ele tivesse pedido coisas difíceis, não a farias. Por que não entras na água? E Naamã entrou uma vez e nada aconteceu. 2, 3, 4, 5, 6 vezes, nada aconteceu. Naamã estava saindo já do rio. Disse, não, isto é besteira. Como eu, um homem culto, universitário, de títulos acadêmicos, vou entrar nesta de crentes, de acreditar que a água vai me curar. Não, eu não entro. Eu acreditei, mas não acontece nada, vou embora. E o servo disse, meu senhor, por favor, você já entrou 6 vezes, que custa uma vezinha mais? E Naamã entrou, mas a Bíblia diz que quando ele saiu da água, suas carnes estavam completamente curadas, ternas, como a carne de um nenê recém-nascido. Assim são as coisas com Deus. Você não pode querer aceitar Jesus hoje, na certeza de que imediatamente teus problemas acabarão. Lembra-te, Ele te mostra a saída, mas você tem que acompanhar, tem que encher a bacia de água, tem que jogar a bacia no copo, mesmo que isso te pareça que não tem sentido. Queridos, as coisas que Deus pede, muitas vezes parecem loucura, parece que não tem sentido, mas os homens colocaram a água no copo, e quando a água começou a cair no copo, já não era água, já era vinho. O problema estava resolvido. Queridos, talvez vocês não entendam a magnitude do problema daquele casal. Naqueles tempos, se um casal fizesse uma festa de casamento e acabasse vinho, era o símbolo da vergonha, a maior vergonha que uma pessoa podia sofrer na vida. Esta história é a história de um casal à beira da desgraça, da tragédia e da vergonha, e um milagre divino transformou a água em vinho e resolveu o problema daquele casal. Outro dia me procurou uma mocinha de 16 anos.
Disse: pastor, estou com 3 meses de gravidez. Meu pai não sabe, a igreja não sabe, ninguém sabe. Pastor, eu quero acabar com minha vida. Eu não tenho cara de olhar para os olhos de meu pai. Eu tenho vergonha de que as pessoas me olhem mãe solteira, pecadora. Tenho vergonha que a igreja me discipline. Tenho vergonha que todo mundo olhe para mim e se ria de mim. Pobre garota de 16 anos à beira da vergonha. Querido, será que este momento eu estou pregando para alguém que está à beira da vergonha, à beira da tragédia, da desgraça? Então, por favor, dá-lhe um crédito a Deus, dá-lhe uma oportunidade a Jesus esta noite. Ele pode entrar em tua vida, Ele pode transformar a água em vinho, Ele tem poder para isso. Mas o interessante da Bíblia, eu pergunto para você esta noite, aquele Jesus que teve poder para transformar a água em vinho, não tinha poder para encher as talhas de água? Aquele Jesus que teve poder para ressuscitar Lázaro, não tinha poder para retirar a pedra? Por que então disse: retirem a pedra? Por que então ordena: encham as bacias de água? Ele não tinha poder para isso? Claro que tinha. Mas por que então Deus disse aos homens: eu transformarei a água em vinho, mas vocês têm que encher a bacia de água? Por quê? Aqui está a participação humana. Deus não pode forçar ninguém. Deus pode transformar tua vida. Deus pode restaurar tus sonhos. Deus pode reconstruir tua vida. Deus pode transformar o temperamento do marido, da mulher, dos filhos. Deus pode fazer milagres em tua vida. O que Ele não pode fazer é entrar em teu coração sem tua permissão. Você tem que abrir o coração. Você tem que retirar a pedra. Essa pedra que está tampando a sepultura. Essa pedra que são os temores, as dúvidas, os preconceitos, o medo, a vergonha. Você tem que retirar a pedra. Você tem que encher a bacia de água. O milagre é com Deus. A decisão é contigo. Você não pode fazer o milagre. Deus não pode tomar a decisão. É você que tem que decidir. É Deus que fará o milagre. E não me diga, por favor, quão longe ou quão perto você está de Deus. Não me diga, por favor, quão grande ou quão pequeno é seu problema. Não me diga, por favor, quão baixo você caiu. Ao longo da minha vida, tenho visto marginais, prostitutas, homossexuais, ateus, agnósticos, caírem rendidos aos pés de Cristo. Tenho visto essas vidas se levantarem. Hoje eu posso apresentar eles para vocês. Homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer nesta vida. Não há água que não possa transformar em vinho. Não há cadáver que não possa ressuscitar. O Cristo de Canaã de Galileia vive hoje. Está esta noite aqui no Maracanãzinho, embora você não possa vê-lo. Está andando pelas arquibancadas. Está chegando perto de ti. Está batendo a porta de teu coração. Ele não pode entrar pela força. Você tem que dizer sim. Não existe outra maneira de receber o grande milagre da transformação. Há 2 anos atrás estava pregando na cidade de Buenos Aires. Estava sentado nas primeiras cadeiras. A igreja da Florida começou a ser completamente lotada de gente. Um rapaz me procurou aqui na frente e disse assim: pastor, por favor, não olhe para trás, não olhe para trás. Quando eu for embora, o Senhor olha dissimuladamente para lá para trás. Lá no fundo há um homem de paletó azul e calça branca. É meu pai. É um ateu.
não crê em Deus, não crê no diabo, não crê em ninguém. Ele não quer a igreja, não crê na igreja, não crê em Jesus, não crê no Evangelho, não crê em nada. Ele não quer saber nada com a igreja. E eu perguntei para ele, mas se ele não quer saber nada com a igreja, o que ele está fazendo aqui? E ele disse, pastor, é que hoje é meu aniversário. Uma família de muito dinheiro lá em Buenos Aires. Hoje é meu aniversário. E ele entrou esta manhã, às 6 da manhã, em meu quarto, me abraçou e me beijou e me disse, filho, pede o presente que você quiser e eu te darei o presente. O garoto estava fazendo 18 anos. E o pai pensava que o garoto ia pedir um carro de presente. O carro já estava comprado. O pai entrou ao quarto do filho com a chave do carro no bolso. Só que os garotos são espertos. Você nunca pode fazer uma surpresa ao garoto. O rapaz já sabia que o carro estava comprado. Então, quando o pai o abraçou e o beijou e disse, filho, pede o presente que você quiser e eu te darei. O filho olhou bem aos olhos do pai e disse, pai, não vai me negar o presente que eu te pedir? Não. Seja o que for, você vai me dar? Vou. Neste momento você me dá o presente? Te dou o presente, fala. O que você quer? E o pai estava esperando que o garoto dissesse, quero um carro. E o garoto disse, pai, quero que esta noite você vá comigo para a igreja. Quando o pai caiu, na realidade já não pôde dar marcha atrás. Disse, mas esse é o presente que você quer? Que eu vá contigo para a igreja? Sim, pai, esse é o presente que eu quero. Pobre homem, fez de tudo para não pagar o presente, mas tinha empenhado sua palavra. Tinha dito que daria o presente. E aquela noite, ele compareceu na igreja. E agora o rapaz me disse, pastor, não olhe para trás. Não olhe. Vou estar orando para que Deus o use, para que toque o coração de meu pai. E aquela noite preguei uma mensagem sobre o que Jesus pode fazer na vida das pessoas. E no final comecei a fazer um convite às pessoas. Quantos querem aceitar a Jesus e têm a coragem de se levantar e chegar aqui à frente? Eu disse aquela noite. E as pessoas começaram a se levantar. Centenas, dezenas de pessoas começaram a vir para a frente. E eu vi aquele homem sentado lá atrás, paletó azul e calça branca, se remexer em sua poltrona. Olhava para um lado, olhava para outro lado. Suas mãos tremiam. Se notava ele nervoso. Não sabia o que fazer. Queria levantar-se, mas alguma coisa o segurava aí. E eu continuava chamando as pessoas. E chegou um momento em que jamais ninguém vinha para a frente. E aquele homem continuava sofrendo aí. O pastor do lado olhava para mim como dizendo, pastor, por favor, acabe. Jamais ninguém vai se levantar. Mas tenho aprendido em todos estes anos que quando eu humanamente penso que jamais ninguém vai se levantar, Deus ainda está trabalhando no coração das pessoas. E aquela noite eu insisti e insisti, mas finalmente cheguei à conclusão de que esse homem não se levantaria, e realmente ele não se levantou. A reunião terminou e eu saí. O pastor estava me levando para o hotel, a 200 metros da igreja, numa esquina, embaixo de uma árvore. Eu vi o homem de paletó azul e calça branca aí parado, sozinho, embaixo da árvore. Falei para o pastor que estava me levando, para o carro. Acho que aquele homem esteve na igreja, para aí. Atravessei a rua. Quando cheguei perto dele, percebi que ele estava chorando, sozinho. Eu perguntei, você esteve na igreja? Ele disse sim. Foi você que pregou? Falei que sim. E eu perguntei, por que está chorando? O que está acontecendo? Ele disse, pastor, não consegui me levantar. Eu não pude fazer isso.
Eu perguntei, mas por que não pode? Ele disse, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Deus é o produto de mentes fracas. As mentes débeis criaram Deus como uma muleta. Deus não existe. Prove-me que Deus existe. Numa mente racional como a minha, não há lugar para Deus. Eu não pude levantar-me porque eu não creio em Deus. Eu aproximei um passo mais perto dele. Olhei para os olhos dele, embora ele era bem mais alto do que eu. E disse, você acredita em Deus? Sim. Eu não acredito, disse ele. E eu perguntei, se você não acredita em Deus, por que você está chorando? E ele disse, mas será que um homem não pode chorar? Eu tenho vontade de chorar. Será que eu não posso chorar? Eu falei, sim, pode chorar. Mas você está chorando porque você tem sentimentos. Sentimentos que Deus colocou em seu coração. Você não pode entender talvez a Deus, mas Ele existe. Ele o ama. Você é importante para Ele. Neste momento Ele está olhando para você. Está dizendo, filho, o que eu faço para você entender que eu te amo, que eu existo? E ele disse, pastor, mas eu já deixei passar minha oportunidade. Eu não pude levantar-me lá na igreja. Eu disse, não tem problema. Você pode aceitar Jesus aqui, nesta esquina. E ele disse, que devo fazer, pastor? Diga que acredita nele. Diga que quer lhe entregar o coração. E aquele homem grande, corpulento, me abraçou forte e disse, pastor, eu quero acreditar em Deus. E eu disse, amigo, não é a mim que tem que me dizer. Dígaselo a ele. E aquele ateu argentino, lá no bairro da Florida, em Buenos Aires, olhou para cima e disse, Deus, eu não te entendo, mas eu quero crer em Ti. Ajuda-me a crer em Ti. Eu fiz uma oração com ele. Este ano, voltei para Buenos Aires, no mês de fevereiro. Daqui a 15 dias, 20 dias, temos alugado o estádio de obras sanitárias no coração de Buenos Aires. 15.000 pessoas irão todas as noites para ouvir a pregação da palavra de Deus, num país meio ateu e meio racionalista, como é a Argentina. Em fevereiro estive aí, fazendo o contrato do estádio, tendo as reuniões prévias para preparar esta grande campanha. Preguei na igreja da Florida. E quando terminou a pregação, uma senhora me abraçou na porta e me disse, pastor, queria tanto conhecê-lo. Quero agradecer, porque o ano passado Deus utilizou sua palavra para transformar a vida de meu marido. Na família era o único que não aceitava Jesus, era ateu, não cria em Deus. Mas hoje ele aceitou Jesus, está batizado. E eu quero apresentar meu marido. E detrás da porta saiu aquele homem corpulento, alto. Não vestia mais paletó azul nem calça branca, mas era um homem que numa esquina da rua olhou para o céu e disse, Senhor, eu quero crer em Ti, ajuda-me a crer. Hoje é um dos homens que está ajudando financeiramente para a grande cruzada evangelística da cidade de Buenos Aires. Um homem que foi tomado por Deus na esquina de uma rua, um racionalista em cuja vida não havia lugar para o evangelho.
Louvo o nome de Deus esta noite por todos vocês, pessoas simples, pessoas cultas, gente pobre, gente de classe média, empresários, gente privilegiada, homens maravilhosos e sinceros, que lá no fundo do coração andam procurando um sentido mais amplo para a vida. Eu quero lhes dizer em nome de Deus: Jesus é a solução para os problemas da raça humana. Só quando o coração for aberto e Jesus entrar, você poderá deitar na cama, olhar para o teto, dormir sem medo da morte, porque Cristo e você são uma só pessoa. Há 2 anos atrás, Neusa estava viajando num ônibus desta cidade. Um rapaz que sentou-se ao lado dele, Davidson, falou de Jesus para ela. Quando ela desceu do ônibus, despediu-se de Davidson e pensou que nunca mais veria aquele rapaz. Alguns meses depois, acidentalmente se encontraram na rua. Davidson falou mais uma vez do amor de Jesus. Convidou-a para a igreja. Neusa, que tinha crescido num lar de espíritas, entendeu que Jesus era o que estava faltando em sua vida. Abriu o coração, aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. E esta noite, ela será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor da Igreja Central de Rio de Janeiro batiza Neusa num pacto de amor com Cristo para viver ao lado de Jesus para sempre. Ó Deus que estás nos céus, graças pela conversão da Neusa, conforme o seu grande desejo, conforme a tua ordem, ó Deus, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Neste momento, Neusa nasce para uma nova experiência com Cristo. Uma vida completamente transformada pelo amor de Jesus. Vou pedir